Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras joga melhor e abre vantagem na decisão da Copa do Brasil. Onde o Grêmio errou e qual a projeção para a grande final no Allianz Parque semana que vem? Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A primeira batalha foi vencida pelo Verdão, pelo Palmeiras em Porto Alegre, grande vantagem, em 1-0, não tem saldo qualificado, mas com certeza se trata de uma grande vantagem porque depois o Palmeiras vai decidir no próximo domingo em casa a sua vida na Copa do Brasil, o seu título, podendo conquistar mais uma conquista na temporada e tem a vantagem de um gol, que o Grêmio pode acabar revertendo, né? Se fizer um gol em São Paulo, não está proibido disso acontecer e tudo mais, são dois grandes clubes, aquela coisa toda, mas vamos falar de futebol, né? E no futebol o Palmeiras foi superior. Enquanto o jogo esteve 11 contra 11, o Palmeiras foi melhor. E mesmo depois da expulsão do Luan, que a gente vai falar com mais detalhes na sequência, o Grêmio, de forma, digamos, desorganizada, tentou buscar o empate, porque não lhe restava mais nada, perdendo o jogo em casa e com o adversário tendo um jogador a menos, você vai para cima para buscar de alguma forma esse gol de empate. E não conseguiu também por uma estratégia defensiva muito bem consistente da equipe do Palmeiras, que tem um goleiro fantástico, né, um goleiro que quando a bola vai no gol ele resolve. O Grêmio já começa por aí, né? Já tem uma inferioridade em relação ao seu adversário por conta da sua meta. O Renato Gaúcho decidiu trocar o goleiro na decisão, eu poucas vezes vi esse tipo de coisa, né? Não que o Vanderlei estivesse muito bem, mas era o titular da posição. E a solução encontrada pelo Renato foi dar uma chance para o Paulo Vitor, que fez algumas partidas do Campeonato Brasileiro e o Renato entendeu ele mais seguro. O Paulo Vitor, que já tinha, digamos, falhado e tinha sido insuficiente na temporada de 2019, tanto que o Grêmio vai e contrata o Vanderlei. E aí depois de uma temporada oscilante realmente do Vanderlei, o Renato resolve dar a chance para o Paulo Vitor, que é um goleiro que em algumas bolas defensáveis ele não costuma defender. E sem tirar os méritos aqui do gol do Palmeiras, né? Do Gustavo Gomes, que também chega na grande área com uma liberdade incrível depois da cobrança do escanteio, belíssima cobrança do Rafael Veiga, e chega daquele jeito, né? Você não pode, numa decisão, em hipótese alguma, dar a liberdade que o Grêmio deu ao Gustavo Gomes, esse xerife, esse zagueiro maravilhoso que o Palmeiras tem, esse homem maravilhoso, esse cara é impressionante. Ele atua nas duas áreas, né? De uma qualidade, de uma liderança, e para mim ele teria que ser o capitão do Palmeiras, mas eu não quero entrar em polêmica, porque eu sei que o Felipe Melo tem uma liderança muito grande sobre o elenco, tem a admiração de muitos palmeirenses e fez um bom jogo, tá? Não que tenha feito assim um jogo brilhante e tudo mais, mas eu preciso reconhecer que ele fez uma boa partida. Para mim, o titular ainda é o Danilo. Eu acho que às vezes o Felipe Melo se escala pelo nome, pela liderança que ele tem, que pode acontecer nos bastidores, na preleção, no vestiário, pode ser um cara importante, pode entrar em algumas partidas. Eu não concordo muito com essa titularidade absoluta, assim, quando ele voltou de lesão, porque o Danilo, para mim, vinha jogando bem e hoje entrou bem de novo, porque eu entendo que ele seja o titular da posição, mas eu não estou aqui para colocar problemas na vitória do Palmeiras, como muitos palmeirenses estão fazendo, né? No gol perdido pelo Luiz Adriano, no gol perdido pelo Rony, na expulsão do Luan. Obviamente que tem críticas que você pode fazer, como a expulsão. A expulsão é inacreditável, é de uma infantilidade absurda. Não vou resumir nem a carreira e nem a trajetória do Luan no Palmeiras a esse lance, porque tem muita gente que fala que o Luan falha em momentos decisivos. Ainda assim é um cara multicampeão pelo clube, né? Então eu acho que a gente tem que ponderar algumas coisas. Obviamente ele errou, não fazia nenhum sentido uma bola que está saindo pela linha lateral ali próximo da linha de fundo e o Diego Souza vai tentar disputar a bola e ele fazer aquela cotovelada a ponto de abrir o supercílio do jogador do Grêmio e deixar o time na mão. E o Palmeiras até aquele momento já tinha perdido 1, 2, 3 gols, podia estar com placar elástico e ainda tinha muito jogo pela frente, ou seja, o Palmeiras poderia construir uma vitória muito maior para poder decidir com mais tranquilidade em São Paulo. No momento que acontece a expulsão, o jogo muda de figura. Obviamente o Palmeiras fica mais retraído, o Abel Ferreira tem que tirar um jogador para colocar o Alain Pereur para poder fazer a cobertura ali da defesa e ele entra muito bem no jogo, e aí o Palmeiras começa a se defender muito bem também.
A ponto do Grêmio, aí o Renato obviamente tentou vencer o jogo, né? E aí tirou lateral, botou o Thuram, deixou o Diogo Souza, botou o Ferreira. E aí eu não entendo como o Ferreira não começa as partidas como titular, porque ele dá outra movimentação para o Grêmio. Ele infernizou o lado esquerdo defensivo do Palmeiras, que se segurou como pôde. A única bola com mais perigo que foi ao gol, o Everton defendeu, porque o Everton é um grande goleiro, mas o Ferreira deu trabalho enquanto esteve em campo. E porque ele não começa, eu não consigo entender. Mas vamos lá, o Palmeiras fez uma boa partida porque... primeiro porque é um time cascudo, é um time que tem a noção das suas ações. O Rafael Veiga fez um grande jogo, o Marcos Rocha fez um grande jogo, o Gustavo Gomes foi incrível, o Felipe Melo fez um jogo muito seguro, o Zé Rafael também foi bem, e o Wesley, eu acho que o Wesley deu trabalho também pelo lado direito defensivo do Grêmio, pelo lado esquerdo ofensivo do Palmeiras. E o Rony e o Luiz Adriano ficaram assim um pouco abaixo pelos gols perdidos, né? Acho que a galera ficou um pouco mais na bronca porque se eles tivessem concluído, né, o Palmeiras estaria numa situação muito mais tranquila. Mas o fato é que gostei muito do Veiga, né? Já falei sobre ele. Ele encontrou espaços no meio-campo do Grêmio e conseguiu ditar o ritmo do Palmeiras, que parecia em casa na primeira etapa. O Grêmio equilibra as coisas mais para o segundo tempo, mas aí quando o jogo já está em outro cenário por conta da expulsão. O Renato tem sérios problemas que ele não consegue corrigir. Eu não consigo entender o posicionamento do Jean-Pierre. O Jean-Pierre caiu tecnicamente e individualmente, sim, isso todo mundo sabe. Agora ele jogar mais recuado da forma como o Renato gosta dele jogando, porque ele foi volante na base e tudo mais, para tentar um passe entre linhas, que o Jean é muito bom nesse passe no ponto futuro, né? Só que quando você tem uma defesa bem montada, e o Palmeiras me parece ter estudado bem o Grêmio, para tentar o Diogo Barbosa pela esquerda ou o próprio PP para fazer o facão, se o jogador está bem posicionado, esse passe no ponto futuro, ele não rasga as linhas, ele não consegue o objetivo. E foi isso que aconteceu, o Jean-Pierre muito marcado, distante da intermediária ofensiva, ele tinha que apostar nesses lançamentos a média distância e não conseguia o objetivo. Então o Jean-Pierre tem que jogar mais próximo da área, ele tem que tabelar com o Diego Souza, ele tem que buscar um chute a média distância pela qualidade que ele tem que sofrer uma falta. E falta um pouco de intensidade dele, né? Essa é uma crítica que a gente faz há muito tempo ao Jean-Pierre, embora o recurso técnico que ele tenha. Mas não foi uma boa partida dele. O Matheus Henrique jogou por ele e pelo Maicon. O Maicon, enquanto esteve em campo, pisou na bola, mas muito marcado, não conseguiu também dar o toque de qualidade que o Grêmio normalmente tem. O Zé Rafael e o Rafael Veiga fazendo a recomposição ali, marcaram muito, muito, e o Maicon não conseguiu jogar. O PP tentou se deslocar, mas também foi muito marcado pelo Marcos Rocha. O Matias Vinha, que jogador, né? Que achado do Palmeiras, esse lateral esquerdo, sempre chega com perigo pelo lado esquerdo lá, e o Vitor Ferraz não conseguia subir por conta disso também e não fez um bom jogo. Ou seja, o Grêmio não tem laterais. O Diogo Barbosa até se esforçou, né, mas não conseguia penetrar, o Vitor Ferraz não conseguia profundidade, o meio-campo não funcionava, o Diego Souza não era abastecido, e aí o Grêmio consagrou a defesa do Palmeiras no segundo tempo, quando começou a lançar 90 cruzamentos, 90 chuveirinhos, quando botou o Thuram e tudo mais, e o Gustavo Gomes tirando, o Imperiur tirando, o Felipe Melo tirando, e a bola não entrava de jeito nenhum. Porque o Everton, a rigor, fez uma defesa, que foi naquele chute do Ferreira. Então o Palmeiras foi muito mais competente, foi muito mais eficiente, mesmo com um jogador a menos, e conseguiu um resultado espetacular, que, embora os palmeirenses estejam reclamando, porque poderia ter sido mais, realmente saiu barato. Realmente saiu barato, porque a tendência era o Palmeiras vencer por mais. Mas também vamos olhar as circunstâncias do jogo, né? Naquele momento, se o Grêmio tivesse um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de organização, poderia ter empatado o jogo. E aí teria ido por água abaixo, né? Aqueles gols perdidos, e a vantagem já não seria a mesma, né? Mesmo um empate fora de casa seria ruim pelo que o Palmeiras jogou no primeiro tempo. Então, dá para dizer que é uma boa vantagem, sim. O Palmeiras está na frente, e também a gente precisa analisar de que forma as duas equipes jogaram e como podem jogar daqui uma semana. A tendência é o Palmeiras, que tem um modelo de jogo muito mais consolidado, com jogadores numa melhor fase, com um estilo muito mais, digamos, envolvente, interessante, cascudo, do que o Grêmio. O Grêmio não vive uma boa fase. O Grêmio não vem jogando bem há algum tempo. E conseguiu vencer o São Paulo, eliminar o São Paulo no final do ano passado, na semifinal da Copa do Brasil, por uma estratégia muito bem montada que funcionou contra o São Paulo. O São Paulo foi vulnerável defensivamente, o que o Palmeiras não é.
E aí, numa jogada do Ferreira, Renato, o Diego Souza acabou marcando o único gol do confronto em Porto Alegre no 1-0. Depois o Grêmio se fechou no segundo jogo, catimbou pra caramba, se defendeu e a coisa aconteceu. O Grêmio não conseguiria jogar da mesma forma contra esse Palmeiras, que é um time muito mais vertical, é um time muito mais criativo ofensivamente e ainda se defende muito bem. Ou seja, um time muito mais equilibrado do que o próprio São Paulo. Então, obviamente, o Grêmio teria mais dificuldades. E do jeito que o Grêmio vem jogando, sem criatividade, sem inovação, sem frescor, sem algo novo, sempre com aquela coisa, aquela troca de passes que não leva a lugar nenhum e ainda assim deixando espaços no meio-campo para o adversário deitar e rolar, aí não teria como acontecer mesmo. Então a tendência no próximo jogo, até pelo que os dois vêm jogando, é que o Palmeiras confirme o título brasileiro. Óbvio que está em aberto, eu não estou aqui falando nenhum absurdo, nenhuma obviedade, não estou dizendo que o Grêmio já perdeu e que o Palmeiras já ganhou, não estou falando isso. Mas eu estou trabalhando com a lógica, estou trabalhando com a tendência. O Grêmio vai precisar fazer um jogo acima do normal, um jogo próximo da perfeição, para poder, primeiro, reverter essa vantagem que é do Palmeiras, fazer pelo menos um gol para levar para pênaltis, ou 2 para vencer o título na casa do Palmeiras. Vamos combinar que é difícil disso acontecer. Pode acontecer? Claro que pode. O River Plate foi lá e fez 2 gols na casa do Palmeiras jogando daquele jeito. Mas o River Plate tem um timaço ainda, né? Não é o caso do Grêmio. O Grêmio perdeu muitas peças, o Renato não conseguiu fazer o time voltar a jogar, teve alguns bons momentos na temporada poucos, mas depois viveu de alguns confrontos do Grenal lá no começo, porque nem isso tem mais, né? Acabou perdendo o último. Também de vitórias sobre Juventude e Cuiabá, que acabou levando o Grêmio até uma semifinal, eliminou o São Paulo e parecia que estava tudo bem. Não tá, o Grêmio não vem jogando um bom futebol. E aí, claro que o torcedor vai ter que apelar para o sobrenatural, para o lúdico, para o copeiro, para o Grêmio que cresce em decisão, que tem tradição na Copa, aquela coisa toda, só que isso não ganha jogo, tanto que não ganhou hoje. Pode ser que ganhe o título semana que vem e aí eu calarei minha boca e gravaria um vídeo aqui para vocês dizendo: meu Deus do céu, a lógica se inverteu no futebol, como muitas vezes acontece, mas até ela acontecer eu preciso trabalhar com ela, né? Porque existe uma tendência, eu não posso projetar um jogo usando a aleatoriedade, eu preciso projetar um jogo de acordo com o que eu vi, e o que eu vi é um Palmeiras superior. Vocês não? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e volto na próxima.